você, assim como eu, é um grande fã de histórias em quadrinhos, as HQs ou filmes de super-heróis, com certeza já deve ter lido ou pelo menos ouvido falar dos X-Men. Um grupo de mutantes, ou seja, pessoas que nasceram com alterações no seu DNA, o que gerou habilidades super-humanas. E um dos mutantes mais famosos do cinema é o Wolverine, com suas garras de adamantium e sua regeneração celular, conhecida como fator de cura. Mas como será que a ciência explica esses poderes do baixinho zangado? Bom, no vídeo de hoje você vai entender o que é essa tal de regeneração celular e se é possível que isso aconteça no mundo real. Meu nome é João Victor e seja muito bem-vindo à monitoria. Antes de tudo, para você que não sabe, todo o corpo humano é formado por células. Essas células são a menor estrutura dos seres vivos, ou seja, sem a célula não haveria vida. E o nosso corpo é formado por várias células que têm uma função diferente no nosso organismo. E quando várias células iguais, ou seja, de mesma função, se juntam, elas formam uma estrutura chamada tecido. E vamos supor que esse tecido tenha sofrido um corte bem leve, assim como um corte no seu dedo ou algo do tipo. Então, as células desse tecido irão se multiplicar para substituir as células que foram perdidas no corte. Essa multiplicação de células é chamada de regeneração. Porém, quando há lesões mais graves do que um simples corte, as células que formam tecido não conseguem se multiplicar. Assim, ocorre o processo de cicatrização, que é quando o tecido que sofreu alguma lesão é substituído por um tipo de tecido conhecido como tecido conjuntivo, que, resumindo, tem a função de substituir os tecidos lesionados. Esse processo de substituição é conhecido como cicatrização. Mas voltando para a ficção, o fator de cura de Logan, o Wolverine, vai desde o nível celular, onde ocorre um processo parecido com a regeneração e a cicatrização, porém muito mais rápido e mais potente, onde uma célula começa a se multiplicar. Mas ao invés de gerar um novo ser, ela só recupera as partes do corpo do mutante que foram danificadas, chegando até mesmo ao ponto de regenerar praticamente todo o corpo do Wolverine a partir de seu esqueleto. Mas será que essa regeneração de membros igual a do Wolverine pode acontecer algum dia na vida real? Bom, os exemplos de regeneração e cicatrização que eu citei antes no vídeo é o processo que ocorre na maioria dos seres vivos, principalmente nos humanos. Porém, a esponja do mar é o ser vivo que tem a melhor regeneração, pois mesmo se ela for triturada em um liquidificador, por exemplo, restos da esponja iriam formar novas esponjas. Isso acontece por causa do seu organismo ser muito simples, sendo formado apenas por 20 tipos de células polivalentes, que são as células que têm mais de uma função no organismo. Além das esponjas, há animais como as estrelas do mar e as salamandras, que conseguem regenerar algumas partes do seu corpo. E um órgão de nós, os seres vivos, que é muito famoso pela sua regeneração é o fígado, que mesmo se for partido ao meio, consegue se regenerar com a multiplicação das células das duas metades. Mas e você? Sabia da habilidade desses seres vivos? E será que o Bob Esponja e o Patrick já podem pensar em suas carreiras ao lado dos X-Men? Se você não tiver entendido algo que foi falado no vídeo, deixe sua dúvida aqui nos comentários e ela será respondida assim que possível. E se você tiver gostado do vídeo, eu peço para que você compartilhe ele com um amigo seu que não conhece a monitoria.
Bom, eu vejo você no próximo vídeo e até mais.